Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Estamos aqui para mais um devocional, gente. O ano tá acabando. Vamos saber o que esse devocional tem a nos falar sobre esse tema, né? Persistência e pizzas. A gente vai estar lendo Gálatas 6, do 2 ao 10. E eu tenho certeza que o Senhor tem algo a falar aos nossos corações nessa manhã, para a glória dele. Amém? Persistência e pizzas. Gálatas 6, do 2 ao 10. Vai chamando outras pessoas aí para ouvir essa palavra. Com certeza vai ter uma grande lição aqui nesse texto, no qual vamos ler pelo devocional, né? E o Senhor vai falar extremamente aos nossos corações. Então, se você tem um tempinho aí, fique por aí para que você possa ouvir aquilo que Deus tem para falar com você agora, através da palavra dele. Não é vidência, não é revelação, é a revelação pura da palavra. Não que eu não acredite em revelações, tá bom? Eu acredito sim. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a palavra de Deus diz que no final dos tempos haveriam falsos profetas que enganariam a muitos, inclusive os escolhidos. Então a gente tem que tomar cuidado. Se aquela profecia não testifica em seu coração e não bate com a palavra de Deus, não é profecia. Então, cuidado. Existem profetas, existem sim, né? Eu vou apagar essa luz aqui de trás, tá atrapalhando. Existem profetas, existem sim, mas a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente recebe. Eu tenho várias experiências na minha família mesmo, de pessoas que gostam muito de procurar revelações e tudo, e que já se deram muito mal por conta disso. De ouvirem revelações, não sabe a procedência, de onde vem, porque o inimigo também revela, né? Impressiona as pessoas, induz as pessoas a tomarem decisões que são importantes para a sua vida, e depois a decepção e o peso naquela decisão muito grande. Conforme eu costumo falar, as suas decisões hoje definem o seu destino. Então, vamos falar agora sobre persistências e pizzas. Vamos ler Gálatas 6, do 2 ao 10, vamos ver o que nos diz. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém crer ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um submeta à prova a própria obra, e então terá motivos de se gloriar só em si mesmo e não em outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. Mas o que está sendo instruído na palavra, reparta todos os seus bens com aqueles que o instruem. Palavra. Persistências e pizza. O destaque aqui é o versículo 9. E eu não li até o 10 não, pelo amor de Deus. Vamos lá, fui até o 6. Não vos enganeis, de Deus ninguém zomba, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia em sua carne, da carne se fará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, com letra maiúscula, do Espírito se fará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, conforme temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos nossos familiares da fé.
Que palavra poderosa, né, gente? Que texto maravilhoso esse. Olha, Gálatas 6, do 2 ao 10. Um texto maravilhoso para você refletir. Se você entrou na live agora e perdeu essa leitura do texto, eu já vou baixar essa live e vou postar lá no meu perfil. Dá uma olhadinha lá que tem muitas outras lives. A de ontem foi uma benção. Então, de ontem foi bem-vindo à casa de Deus. Hoje é persistência e pizza. Então, destaque aqui o versículo 9. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. Você já viu aquela pessoa que sempre fez o bem, mas porque ela esperava um reconhecimento, ela se chateou e ela não se revoltou e não quer mais fazer pelas pessoas. Eu já, por várias vezes já ajudei pessoas e as pessoas foram ingratas. Mas eu não posso deixar a essência de Deus, quando Deus me toca, para poder dar um lanche para um morador de rua, para poder trazer um pouco de conforto a uma família, mesmo que com pouco, né? Mesmo que dividindo de dentro da minha despensa com essas pessoas. Eu não fazer mais porque algumas pessoas foram ingratas. Eu não posso agir dessa forma, mas às vezes a gente, com tantas decepções, a gente decide não fazer mais, né? Isso não é legal. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. Continua fazendo bem. Continua, oi Regina, oi Hildo. Continua fazendo bem. Continua aí seguindo aquilo que você sabe que é certo, fazendo o que você pretende e que Deus toca seu coração para fazer, tá bom? Abraham chegou da África à Itália como imigrante aos 12 anos e sem saber uma palavra de italiano. Ele lutou contra a gagueira e enfrentou a rejeição aos imigrantes. Nada o impediu de abrir uma pizzaria em Trento, quando era um jovem de 20 anos. Seu pequeno negócio conquistou céticos e está listado entre as melhores 50 pizzarias do mundo. Sua esperança era ajudar a alimentar as crianças famintas nas ruas italianas. Ele lançou a pizza de caridade, expandindo a tradição de comprar um café extra para os necessitados, para a compra de uma pizza extra. Incentiva as crianças imigrantes a superarem o preconceito e a não desistirem. Essa persistência lembra as lições de Paulo sobre fazer o bem a todos. Não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos. Gálatas 6:9. Paulo continuou, por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Ibrahim, um imigrante que enfrentou preconceitos e barreiras linguísticas, criou uma oportunidade de fazer o bem. A comida tornou-se uma ponte que conduz à tolerância e à compreensão. Inspirados por tal persistência, nós também podemos buscar oportunidades para praticar o bem. Deus, então, recebe a glória enquanto Ele age por meio das nossas contínuas tentativas. Seja persistente. Continue persistindo naquilo que você sabe que é propósito de Deus na sua vida. Não desista, né? Hoje, essa reflexão da persistências e pizzas nos faz lembrar, né? E nos faz refletir sobre a persistência desse rapaz de 20 anos, Ibrahim, que chegou lá na Itália com apenas 12 anos, que tinha gagueira, né, que sofria um preconceito, não sabia falar italiano e que aos 20 anos abriu uma pizzaria que hoje está entre as 50 melhores do mundo,
porque ele queria cessar a fome e ele criou ali estratégias, né, para arrecadar fundos para poder oportunizar que crianças moradores de rua tivessem condições de comer as pizzas, né? Então, e Paulo, nesse texto de Gálatas 6, 2, 10, ele nos faz refletir exatamente sobre tudo aquilo que a gente semear, a gente vai colher. A lei da semeadura é algo concreto. Eu acho que é uma das leis espirituais que eu mais vejo se concretizar. A lei da semeadura. Se você semear o mal, você vai colher o mal. Se você semear o bem, você vai colher o bem. Não quer dizer que você não vai passar por tribulações. Porque a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Então, a gente necessita, sim, de esperança e fé. E nós precisamos persistir, porque o inimigo das nossas almas, ele vai fazer de tudo para nos impedir de chegar ao propósito final. Aquilo que a gente sabe que é a meta, né? Então, se a gente for persistente, a gente vai alcançar. Ontem eu ouvi o pastor falar uma coisa que é verdade. Você sabe, se você, por exemplo, você tem uma meta, você está orando por algo, ok? Aí hoje você desiste, você não sabe se daqui a 1 hora você iria receber sua bênção, você não sabe se daqui a um dia, ou se você tivesse a um suspiro de receber sua bênção, você desistiu. O reino não é feito só de receber bênçãos, óbvio. A gente tem que adorar a Deus, a gente tem que ser obediente à palavra de Deus. Mas existe uma promessa de bênçãos derramadas sobre aqueles que estão debaixo da obediência, que estão debaixo da presença, da mão poderosa de Deus. E a lei da semeadura, que a gente acabou de ler aqui em Gálatas 6, 2 a 10, que ela é real. Aquele que semeia discórdia vai receber sobre isso. Aquele que semeia amor vai receber amor, né? Então, aquilo que eu plantar, eu vou colher. Não tem como eu plantar banana e eu colher abacaxi. Correto? Então, nós precisamos entender e compreender que a persistência, Deus honra aqueles que são persistentes nos projetos que Ele coloca em nossos corações. Que possamos entender nesta manhã que devemos persistir no chamado, no posicionamento, naquilo que Cristo colocou em nossos corações. E jamais desistir, seja lá qual for a circunstância da sua vida que você esteja passando, jamais desista, persista, porque na persistência a honra, a glória, as bênçãos de Deus. Persista em orar, persista em buscar conhecimento, persista em ler a palavra, persista nos caminhos. Peça a Deus direção, peça a Deus que fale individualmente com vocês, que você tenha experiências sobrenaturais com Deus Todo-Poderoso, porque isso vai firmar a sua fé. Às vezes, Deus coloca coisas em nosso caminho, pensamentos, planejamentos, e por muito pouco nós desistimos. Não devemos desistir, porque não sabemos se estamos a um passo da conquista. A sua persistência glorifica a Deus? Aquilo que você tem persistido glorifica o nome de Deus? É possível ser mais piedoso, caridoso e amoroso? Claro, sempre.
Mesmo com ingratidões, mesmo com as decepções da vida, nós podemos ser mais bondosos, caridosos, amorosos com as pessoas. Porque muitas vezes somos com os de fora, mas não somos com os de dentro de casa. E o primeiro ministério que Deus te deu é a sua família. Então, que nós possamos ser persistentes em amar, persistente em ajudar, persistente em fazer a obra, persistente em se doar, persistente em conhecer, como é que se diz? Ter sensibilidade para ver as necessidades do outro. Olha, se o Espírito Santo de Deus te der a sensibilidade de perceber uma demanda de alguém, é porque Ele quer que você faça. Viviane, mas eu não tenho condições, mas você pode se mobilizar e reunir pessoas por aquele propósito. Eu já fiz muito isso. Quando eu não tenho condições, eu faço uma campanha com os meus conhecidos e eu levanto uma cesta básica, eu vou lá, ajudo uma família. Às vezes eu mesmo não tenho condições de dar uma cesta básica, mas a gente pode sim se movimentar, porque se Deus mostrou para nós uma certa necessidade em alguém, é porque Ele quer nos usar com aquela situação e não terceirizar, né? Então, que a gente fique com essa palavra, que a lei da semeadura, né? Que com esse texto maravilhoso que nos mostra a persistência do Abraham Lincoln. Peraí, deixa eu ver direito. Abraham Lincoln é outra pessoa. Abraham, que era um imigrante, né? E que enfrentou o preconceito, mas ele venceu com um propósito lindíssimo de conquistar uma possibilidade de ajudar as crianças de rua através da pizzaria que ele abriu na Itália, mesmo quando tudo dizia que não, né? Então agora eu quero te convocar que a gente possa estar orando, né? Se você tiver algum pedido de oração, né? Coloca aí, escreve esse pedido de oração enquanto eu possa enxergar, porque na hora que eu fechar o olho para orar, eu não vou ter como ver o seu pedido, né? Enquanto isso, você coloca o seu pedido aí, eu vou cantar um louvor. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer, o Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. O Deus do impossível. Gente, que claridade é essa? O que houve aqui? Eu não sei o que é, gente. Então, oremos. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, eu coloco minha vida diante de Ti, Senhor.
Nos fortalece, Senhor, em nome de Jesus. Eu coloco, Senhor, a vida de cada um que entrou nessa live, nem que por um segundo. Coloca a vida dos seus familiares, nos cobre com teu sangue, nos revista, Senhor, com a armadura completa de Deus. Guarda nosso corpo, alma e espírito. E também, Senhor, toma aqueles, Senhor, da lista de transmissão que vão receber este vídeo. Também toma suas vidas, Senhor, fortalece, nos guarda, Senhor, nos livra de todo mal. Que possamos, Senhor, ter a sabedoria vinda dos céus. Que o Senhor venha falar aos nossos corações de forma individual, Senhor, a cada dia, Senhor, em nome de Jesus. Nos fortalece, Senhor, toma as nossas vidas em Tuas mãos e que possamos ser cheios da Tua luz e da Tua presença. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Marcelo Melo é o meu ex-cunhado, é o pai da Júlia, é? Ei, Marcelo, é tu? Fala aí se é tu, Marcelo Melo. É o pai da minha sobrinha? Se for, um beijo no coração. Se não for, um beijo no coração também. Que Deus abençoe, gente. Fica com Jesus. Beijo.